No back de hoje a gente vai falar sobre o famigerado. A gente demorou a falar, mas vamos falar, né? O ChatGPT. ChatGPT que está viralizando na internet, a gente primeiro vai falar do que se trata, né? Como é que ele funciona e as repercussões que estão acontecendo na sociedade agora, né? Porque tem uma penca de gente usando, vai com certeza, a tendência é motores de busca e vários outros utilizarem, né? A gente vai ter uma interface humana para acessar, né? Conteúdos que são da internet como um todo. Então vai ter níveis de programação que vão trabalhar esses dados e toda a questão e tudo que a gente conversar com ele, ele vai responder para a gente de acordo com o conhecimento coletivo e tudo que foi abarcado dentro da internet. Imagina isso, você ter acesso a isso tudo com uma resposta simples e só você perguntar, né? O ato de perguntar hoje escrito, mas logo, com as tecnologias que a gente tem de voz, a gente só vai precisar perguntar e a resposta vai vir mastigadinha para a gente, né? Imagina num universo desse. Talvez ainda esteja num estágio que esteja ainda deturpado com informações que podem ser fake, né? Que podem ser problemáticas, não bem filtradas, tal. Mas imagina daqui a um tempo, quando ele for bem esmiuçado, para filtrar legal, para saber de onde está vindo, você vai ter praticamente um Jarvis na sua mão, né, Silas? Vai ter praticamente aí cada um nesse mundo todo vai ser um homem de ferro, né? Conversando com a sua própria inteligência artificial, perguntando, ajudando. Posso passar por essa rua? Qual a informação você tem aí de determinada rua nesse horário do dia? Essa rua aqui notoriamente é conhecida por ter roubos em seu trecho final, do número 200 ao número 300. Se você quiser passar por esse trecho, a polícia vai ser informada de forma imediata. Imagina isso, né? Num mundo que a gente vai lá e questiona e responda, né? O ChatGPT não chegou nesse nível ainda, mas é o que a gente pode vislumbrar daqui a um pouco tempo, né? De a gente dialogar com ela. Basicamente é um dispositivo aí parecido com o que a gente já tem, né? Que você faz pergunta e você obtém resposta com base num banco de dados, né? Só que muito mais rápido e mais inteligente, né? Com uma capacidade de vasculhar, assim, infinitamente maior que a gente já conhece, né? Só para a gente saber, a empresa que fez, né? Que realmente é a que é responsável é a OpenAI, né? Que logo o Google está querendo fazer uma ferramenta similar para competir com ela, né? Que é o ChatGPT da OpenAI. E aí só uma definição aqui a gente vai pegar do texto do que dizem, né? No centro dela, o ChatGPT é uma implementação de um tipo de rede neural conhecido como Transformer, né? Parece até um filme do Michael Bay, mas não é. Transformers são um tipo de aprendizado, né? De algoritmo de deep learning, né? De aprendizado profundo, né? Que é normalmente usado no campo de estudo de línguas naturais, né, ou de estudo de linguística, né, de processamento, o NLP, né, em língua inglesa. Eles são designados para gerar, né, ou para trabalhar processos de sequência de dados, né, seja um texto, reconhecer padrões de data, né, ou de data, né, padrões de data que são fornecidos, e diversas outras tarefas que podem ser desenvolvidas e esmiuçadas através desse software, né? É bem interessante o que ele pode introduzir, né, para a gente aí, em termos de conhecimento futuro, que a gente pode acessar. A gente já tinha um problema há 10 anos atrás, que as pessoas falam assim, agora vai acabar, ninguém vai ter que mais pesquisar em enciclopédia, agora a internet dá tudo, você tinha que digitar no Google, né, da vida, no Alta Vista antigamente, no Yahoo. Cadê? Então, exato, e aí hoje, o que o pessoal está falando? As pessoas já estão com medo, por quê? Isso pelo menos tinha que ter um trabalho humano de você pesquisar. Daqui a pouco você está conversando e não vai nem ter que acessar, vai chegar mastigado para você. Tanto Pelo a menos tinha o ponto... trabalho de filtrar a informação, pelo menos, né? De você fazer a leitura, etc, né? Molecada não filtrava muito, soltava até uns pedaços de texto copiado, né? O professor percebia que estava lá, mas eu concordo contigo. Hoje em dia, né, as pessoas que ainda são responsáveis, né, faz trabalho acadêmico e tal, ela vai lá e absorve o conhecimento e depois digita, né? Faz toda uma obra única. E aí, uma das questões que surgiu agora de imediato, que tem até artigos aqui embaixo, se vocês quiserem dar uma olhada, Pode falar. A Amazon estava com um problema aí, né? Que foi inundada de livros feitas, tudo através do chat GPT. A galera já estava mandando ver e vender livro autogerado. Eles mandaram um conceito do que queria de texto e o chat GPT trabalhou o texto e soltou lá. Livros, cara. Teve um caso aí que, se você olhar na internet, o cara estava produzindo no Midjourney as imagens para livro de criança e o texto gerado no chat GPT. É o nível do que está acontecendo. Daqui a pouco a gente vai ter que, claro, ter ferramentas para conseguir diferenciar, né, produções criativas humanas e digitais. Mas você vai precisar de uma ferramenta para isso, né? O olho humano muitas vezes não vai conseguir localizar direitinho, porque é tão bem escrito, né? Tão bem
mastigado, ele olha padrões de escrita dos seres humanos, né? Ele pega todo o conhecimento ali, tudo que tem de padrões de escrita, e ele escreve de uma forma fluida, né? Você não vê diferenças muito gritantes, né? Imagina um mundo desse, né, Silas? Então, cara, talvez os trabalhos de escola voltem para o manuscrito, né? Ia Só, ser só genial. aceitar se for escrito à mão. É, então. Hoje é bizonho, cara. Por exemplo, eu trabalho na área de educação, né? Então, estou corrigindo uma prova, alguma tarefa de um aluno. E eu vejo, por exemplo, que o cara tá lá num nível básico de inglês, e o cara escreve, né, o textinho dele com estrutura, porque estávamos nós, às 16, você vê, não tem nada a ver com. Ele nem aprendeu aquela estrutura ainda, né? Eu falei, amigão, você pegou da onde isso aqui, lindão? Não, porque isso aqui. Não, você usou, não usou? Não, só umas palavras que eu não sabia. Eu falei, você usou, cara. Aí você vira assim, eu não sou trouxa. Respeito o pai. Eu falei assim, eu já fui aluno, bicho, eu já dei esse golpe, entendeu? Então hoje é Ah, bizonho, né? Algumas coisas você vê, às vezes, ah, tradução ao pé da letra, né? De expressões idiomáticas, né? uhum. Então, por exemplo, tem na. Eu já vi isso, né? Uma expressão do nada, né? Você vai lá e põe fora do azul, né? Não é assim que funciona, cara. Tá no pé da letra. Então, o chat GPT, ele romperia essa barreira daquele trabalho feito na internet, né? Ou você, assim, em bizonha, nossa, isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui foi copiado, né? Então, não ia ter mais isso, né? Isso, tem, assim, a gente está falando da ferramenta atualmente na ponta onde ela está, né? Que eu acredito que vai ser melhorado muito, né? Tem cara, assim, de ter um potencial gigantesco, né? Para N funções diferentes. Até imagina um chat GPT na área médica. Um médico está lá, ele não tem o conhecimento, ele vai lá e cata, e ela vai lá e acha o conhecimento dentro de uma base de dados controlada, né? Com conhecimento fidedigno, né? Com conhecimento factual, né? Porque você está lidando com seres humanos no processo, né? Você não pode pegar informação qualquer. O momento desse é um desses problemas, é esse. Porque como a gente tem muito, e ele pega toda a base de dados da internet, tem muito discurso e muita coisa escrita que tem preconceito no processo. Tem, entendeu? Problemas do ser humano. E aí o chat GPT aprende em cima disso, ele vai replicar isso daí que o ser humano faz, né? Todos os erros, todas as falhas, etc, né? E o modelo, algumas vezes, quando você ainda questiona ele, ele dá algumas respostas que são enchimento de linguiça. A resposta não é, não é como as pessoas gostariam. Mas a gente está pensando numa fase inicial, né? Já está sendo desenvolvido e trabalhado em cima disso. Logo, logo não vai ter, porque são camadas de programação, né? De deep learning, né? Que tem no processo. E é como se fosse uma rede neural, como foi dito aqui. Então, imagina você receber informação e essas camadas elas forem trabalhadas para filtrar e tirar essas sujeiras da informação, né? Quando chegar no core dela e realmente ela passar o conhecimento. Fantástico um negócio desse, né? Pode ajudar muita gente, muitas áreas, pessoas de áreas diferentes. A questão é, a gente vai cada vez mais terceirizar o fato da gente ler, absorver o conhecimento e passar à frente. A gente vai estar cada vez mais entregando para a máquina, né? Acesso a conhecimento tal, todo ele vai ser exclusivo a um servidor, exclusivo a um software, né? E talvez o compartilhamento de conhecimento coletivo que a gente teria, né, de ser humano para ser humano, não vai acontecer mais. Todo mundo vai estar falando com o chat GPT. Todo mundo vai tá falando com uma máquina dessa. E aí o input vai ser diretamente com a máquina. A gente não vai mais debater, né, conhecimentos um com o outro. A tendência é essa, né, cada vez menos, né? Você vai estar ali pegando o seu conhecimento e como ele vai estar estabelecido, você não vai questionar muita coisa. Algumas outras coisas, claro, né? Mas você vai estar muito mais interagindo com a máquina do que com outro ser humano para formar novos conhecimentos, né? A Eu tendência é imagino essa. também o pessoal brinca, né, que hoje celular é chupeta digital para criança, né, para não encher o saco. Não, vai lá, vai lá. Eita, da vida das crianças, né, até adolescentes, que eles fazem muitas perguntas, né? Então, mas não, pergunta lá, né? Aí vai puxar, tipo, não, mas por quê? Por quê? Da onde vêm os bebês, né? Então, Da aí, cegonha. Da cegonha. então, imagina que bizarro, cara. Ah, ia ser da hora. Porque assim, até os pais ali se eximindo da responsabilidade de Ah, ensinar, né, ou sanar as dúvidas dos filhos, ah, e ao mesmo tempo ia ser um perigo, né? Você, opa, será que eu confio, né? Imagina uma família religiosa, né? A criança tem uma dúvida, vai lá e pergunta, e a resposta do chat lá do software contradiz
Uhum. a teologia da doutrina que aquela família segue, entendeu? Só ser ácido, né, na Sim, o resposta. Papai Noel existe. Para mandar uma carta, digite um ao custo de $5,99. Para o Pix, tal. Para o Pix 00011000011. Pix binário, né? Da máquina. Ai, Então, tá é o nice. Bender por trás, né, fazendo dinheiro. Ia ser da hora se descobrisse que o chat GPT é o Bender na resposta de volta. Ai, Esse é ai, muito ai. bom, né, cara? É. Hã? Não, Não, diga. quando você falou também dessa questão de produção de livros, né, por chá, mas assim, eu acho que o negócio mais chato, o mais custoso, né, o que de toma tempo numa graduação é o TCC, né? Imagina você meter, jogar na mão do bot lá, né? Ó, faz aí, ó, descasca esse abacaxi pra mim que eu não tenho tempo não, bicho. Eu vejo com a benfeitoria, porque o diploma, na maioria dos lugares, é só uma cartada para você poder entrar, né? Pra você entrar pro clube, né? Ah, Então, se você só quer o diploma lá para arrumar um trampo que pague, né, o salário de um curso superior, mete bronca, filho. Não é só. O futuro pode ser positivo. exato. Eu ia falar uma coisa, você da hora, por exemplo, você tem um livro, tem uma bibliografia e tal. Você conseguir restringir o chat GPT de trabalhar naquele universo, não em todos, entendeu? Você tem um livro específico que você quer que seja pego daquele livro. Ao invés de pegar da internet inteira, talvez tenha uma subferramenta para você filtrar. Assim, eu quero que ele me passe a resposta de acordo com o nível tal, né? De acordo com a enciclopédia número 2, sei lá, tô brincando, né? Mas o livro específico da área de administração, de medicina, ele dá a resposta de acordo com o conhecimento ali contido, não no conhecimento geral, entendeu? A gente cria filtros, que eu acho que vai acontecer. Vai ter um momento que o ChatGPT ele vai funcionar em níveis, né? Em universos de conhecimento diferente, não tão generalista, né? Vai chegar nesse ponto. E aí é legal que a gente vê a perspectiva do criador, né? A perspectiva do criador, o Altman, né? Ele tem respostas interessantes e está fazendo um somebody love para falar que, para esquivar de falar que ele tem problemas com o capitalismo. Isso pareceu muito claro, né? Ele é questionado, né? Se essa ferramenta vai quebrar o capitalismo no meio. E aí a primeira resposta dele que ele manda assim, eu acho que o capitalismo é fantástico, eu amo o capitalismo. É a resposta dele, inicial. E aí ele falou assim, de todos os sistemas ruins que se tem no mundo, esse é o menos pior, né? Foi isso que ele soltou. Então eu acho que eu espero que a gente ache um melhor, né? Porque ele é o menos pior do que se tem aí. Foi isso que o cara falou. E aí logo em seguida, e se realmente pegar o chat GPT e que a gente possa utilizar todo o potencial que de fato ele tenha, né? Depois você pode ver no artigo aqui embaixo que a gente está colocando. Ele tem o potencial de quebrar o capitalismo no meio. Ele fala isso claramente, ele deixa claro, né, que vai quebrar. Se chegar no full potential, né? No potencial completo da ferramenta, né? Do que ela pode entregar. Porque você vai estar lidando com o quê? Imagina o tanto de burocracia para você acessar certos tipos de informação, para você conseguir dialogar, para você ter acesso, para você saber dos autos de alguma coisa. Imagina você ter um chat GPT de todos os processos dentro de um órgão público livre para todo mundo acessar. Você pergunta para o chat GPT pegar todo o acesso daquele universo de conhecimento. Ele vai te dar a resposta rapidão, cara. Você não vai precisar ficar chafurdando. Você não vai precisar ficar correndo atrás de gente para te passar, para você dar um somebody love para a pessoa te Consultoria devolver a informação. jurídica, né? Você mete lá um código penal, um vade-mecum dentro dele, né? Você pergunta, fala assim, ó, pesquisa tal coisa aí para mim, como chama lá o Código de Defesa do Consumidor, né? Constituição. E o CRM que as pessoas usam, né, que é a forma de se lidar com o cliente, por exemplo. Se você tiver um chat GPT muito bem ajustado, as lojas online, cara, se existe ainda profissional humano respondendo as perguntas, né? Tem. Ajudando, repassando e tal, tem ainda, né? A gente sabe que alguns têm. Eu estou falando assim, se, porque tem alguns que eu tenho dificuldade, né? Já, né? É. Alguns marketplaces da vida aí que já tem umas dificuldades. Com o chat GPT, amigo, é tchau, tchau, cara. Cadê? Para que a gente vai ficar? Eles vão colocar um ser humano respondendo se todo o universo de perguntas, que no geral eles têm que fazer, repetir a exaustão para os seres humanos, né? Para responder daquela forma bem mecânica. Você joga no chat GPT, cara. Ele sai respondendo para você dentro daquele universo de conhecimento que ele tem e responde assim: não, meu amigo, agora você tem que ligar para tal, você tem que falar com tal número, a sua reclamação foi efetuada. Entendeu? Tudo dentro de um universo responsivo de deep learning, né? Não é nada necessário de um ser humano no processo. Para os céticos aí, né? Hoje a gente já consegue pedir pizza falando com bot de WhatsApp, né? Então, 10 anos atrás, o pessoal falava que era inconcebível, né?
Eu lembro de ter alguns papos assim semelhantes, né? Ah, imagina, não sei o quê. Isso mensagem digitada, né? É bem travadinho tudo, né? Não é perfeito, mas já tá aí, pô. O que a gente pode, uma das questões que as pessoas falam muito é se vai haver plágio, né? Caso encontre uma parte de um texto, de uma resposta, se ele vai pegar uma parte do texto para plagiar. É que o jeito que ele é feito, ele é para trabalhar essas informações e colocar, entendeu? Ele alterna as escolhas de palavras para não plagiar o negócio, né? Em teoria é assim. Imagina se você chegar num ponto que você não sabe, vai ter que saber de padrões e como funciona, né? A rede neural, né, que ele é feito para saber se vem dele, né? Mas se não tem plágio, né, se possivelmente não tiver plágio, vai ser cada vez mais difícil você saber se um artigo de um jornalista foi gerado por ChatGPT, se foi por ele mesmo, né? Ou se foi por outro, né? Óbvio que um ser humano é previsível, então você vai saber se veio dele ou não, né? Porque vai ter utilização de palavras diferentes. Mas imagina um cara vai lá e tem uma produção extensa de 10 anos de jornalismo. E ele vai lá e põe o chat GPT para escrever para ele, mas só no universo que ele já escreveu. Ele vai replicar os padrões que ele tem. Ele vai utilizar o jeito de falar, entendeu? Então a gente pensa assim num universo que é assim, é grande, hein, para esse negócio atuar, né? A gente não comentou já do pessoal que usou um software para terminar uma peça de um compositor das antigas lá, não lembro, de Eu li música o clássica, artigo, né? eu li o artigo, mas eu não lembro da onde. Eu acho que a gente nem falou aqui na pauta, mas eu li que a gente trocou ideia, né, um tempo atrás aí. Então já tá chegando nesse nível, né, cara? Assim, então, para os próximos 10 anos aí, mais ou menos, não sei, a gente vai ver bastante coisa diferente, cara, assim, de... Agora a questão é se tem risco de comprometer o capitalismo, talvez gente com muito poder possa dar uma cortada, né? É, Talvez comprar o negócio e encerrar o projeto, né? Não sei. eu acho difícil, sabe? Porque a gente já está vendo fábrica escura, né? Na China da Xiaomi. Então você está cortando a capacidade do ser humano dialogar com outro ser humano, né? Vai ser um ChatGPT ou qualquer outro aí que tiver no processo, né? Você está tirando, né, a capacidade do ser humano de fábrica, né? Daqui a pouco com seres, né, robóticos, né, ou positrônicos, como o nosso querido Asimov falava, né? Você vai estar lidando com a parte, né, de toque, né, de cuidado humano, né, de idosos, de crianças, de outras coisas mais. Então você vai fechando as lacunas, né? E até para a gente brincar, né, que até os Simpsons brinca com isso que no fim dos tempos, né, quando já tiver tudo automatizado, vai sobrar emprego de cuidador de idoso. Talvez nem isso sobre, amigo. Não vai sobrar nem cuidador de idoso, né? Essa é a Uhum. tendência. Possivelmente, se tiver automação, né, de bots e de companhia aí, né, para conversar. Só falta botar um holograminha da Ana de Armas, né, conversando lá com o peão, né? Aí o cara troca ideia com o chatbot Aí você aceita que é uma maravilha, né? Você aceita, abre os braços e para vem o em mim. chatbot, né? Vem, ê, maravilha. Ê, Precisa ver o pode vir, Ana de custo Armas. disso, né? Será que vai ser acessível para todos? Ele vai ser uma ferramenta integrada? Então, Você tem internet, você acessa ele? pelo que eu estou sentindo do OpenAI, né, da empresa, eles estão querendo massificar isso, inclusive para tornar ele o pioneiro, né? Ele quer entrar em tudo para não deixar o Google entrar, alguma outra empresa entrar primeiro, né, nessa guerra mercadológica é gritante, né? Que o que é interessante é você chegar primeiro e conseguir se estabelecer no mercado, né? Antes dos demais. Então, eu acho que o risco maior seria esse, né? Eu acho que ele vai querer massificar e depois talvez tenha um custo para a utilização, né? Eu não sei se vai colocar por propaganda, né? Ou alguma outra alternativa, né? De Ou vai monetização. na mesma premissa das redes sociais atuais, né? Que é tudo de graça, entre aspas, né? A troco das suas informações privilegiadas aí, né? Íntimas. Exato. E aí, para a gente já chegar nas outras instâncias, aqui a gente tem vários artigos, vocês podem olhar, porque ele está bem em voga, né? O tema. Primeiro foi que o ChatGPT foi bloqueado nas escolas de Nova York por motivos óbvios, né? Molecada vai abusar do negócio, eles estão querendo impedir que aconteça isso de cara e os professores não estão preparados, né? Outras gerações para lidar com o ChatGPT sem condição. Uhum. O problema é que eles não têm na escola, né? Em casa eles não têm acesso, né? É difícil você conseguir bloquear um negócio que está avançando dessa forma. A outra questão que está surgindo aí é que a OpenAI, a empresa, está contratando uma penca de gente para fazer, entendeu? Para a ChatGPT conseguir tornar a programação básica muito simples de você conseguir informação e fazer código de uma forma muito mais simples, né? Dos códigos simples. Então aí a gente já está Uhum. vendo. Se a gente pensar que ele está abordando isso, talvez ele aborde também a programação mais complexa daqui a um tempo, né? Para ele conseguir tornar a programação acessível para todo mundo, para aplicativos, para trabalho e tal. E aí também entra numa área que é recém-criada, né? Que a gente está há um tempo aí, não tem um ciclo longo, é de programadores, né?
que realmente estão aí faz um tempo não tão longo quanto outras carreiras. Você vê carreiras sendo interrompidas, sendo que elas acabaram de ser criadas, né, em alguns casos, né? Então você está vendo que é difícil, né, É, a maior parte se salvar encerramento precoce aí das carreiras, né? não sei se vai encerrar, eu não sei qual é o ciclo, de quanto tempo vai demorar isso, mas você está vendo que já está entrando a ferramenta para tentar já fornecer código, né, sem a pessoa saber fazer código, né? Então, tem outro exemplo, que são profissionais da área dos acadêmicos, né, são os biólogos, né? Entrevistado pela revista Nature, o Casey Green e Milton Pividori, da Universidade da Pensilvânia, eles testaram e pediram para ele achar problemas em artigos científicos. Ele encontrou, em questão de segundos, erro de referência de uma importante equação, foi encontrando as coisas. Ele foi lá e corrigiu, já fez a triagem toda de referência de texto, e até para gerar o texto feito, escrito tal, foi questão de um tapa. Então, para produção científica, para checagem de fatos, checagem bibliográfica, o primeiro teste foi fantástico, feito agora nesse início de ano, né? E se a gente pensar que talvez aí, né, se fizerem, né, chat GPTs para já taguear informações falsas, né, conseguir achar para ver se aquilo ali é um hoax ou não, se tem fontes boas, isso pode ser muito benéfico para a sociedade, né? A gente conseguir se livrar da fake news, né? Imagina conseguir eliminar a fake news do processo Seria social, né? fantástico. É uma das coisas assim únicas, né? Até algumas equações matemáticas, né, para gente fazer revisão, alguma coisa que não conseguiu ser concluído até hoje, né? O que eu ia falar? Então, esse tipo de ferramenta, se for utilizado dentro de um critério, você colocar nível de neural legal, né, nível de programação, para ele conseguir filtrar e tirar os preconceitos, os problemas que a sociedade tem, informações fake, né, conseguir bater fontes para conseguir, no fim, chegar num consentimento em relação à informação passada, é fantástico, né? O único problema, talvez, seja como é que a gente... E aí tem gente que fala, eu não gosto desse tipo de transhumanismo, né? Você tem um chip na cabeça e tal, e dialogando, né? Que talvez exista isso, né? No futuro a gente não sabe, né? Eu sendo contra, mesmo assim, ser contra é uma opinião, né? Porque eu acho que a gente talvez perca a autonomia da gente escolher o que a gente quer, dialogando com a gente dentro da nossa cabeça, o que a gente quer acessar de informação, né? Mas talvez o Uhum. chat GPT seja o passo inicial disso. Você ter um critério, ter acesso à informação, e aí com isso, a cabeça, ou o seu gestual, a sua escolha de selecionar as informações e não tapa, né? Num 10º segundo já sair, já você já ter a informação formada e já feita, né? Com referências, com tudo, e você vedar o mundo do problema que a fake news né? Que hoje em dia é um problema grave, né? Seja deepfake, Uhum. seja sons, seja texto, a gente tem muito problema com informação falsa, né? E o ChatGPT pode vir de encontro a esse problema e podar pela raiz, né, a erva daninha, né? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, chegou até o final, obrigado pela sua audiência. Deixa um joinha para fortalecer o canal. Se possível, se inscrever e acompanhar nosso conteúdo, que é toda quinta-feira às 18 horas. Também estamos no Instagram e Facebook, @Back do Futuro.